Esta semana, a cidade de São Paulo e municípios da região do ABC foram atingidos por fortes tempestades, causando uma série de transtornos à população. Levando à morte 13 pessoas, veja, o número subiu, 13 pessoas, segundo a Defesa Civil, sendo 7 por afogamento, 5 por deslizamento de terra. E a pergunta de sempre, o que é que pode ser feito para evitar esse tipo de problema? Converso com o professor Pedro Luiz Cortes, livre-docente, professor da ECA, leciona no programa de pós-graduação em Ciência Ambiental do IEE, no Instituto de Energia e Ambiente, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e do projeto temático FAPESP Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Semana passou voando, né? Mas a gente abrimos a semana com esse problema, as fortes chuvas, com os desdobramentos já conhecidos, afogamento, morte, alagamento, são 13 mortos, ou seja, a situação é sempre, né, e repentinamente, pode ter um desdobramento muito sério, como foi dessa semana. Mas a culpa, mais uma vez, o que é? O volume de chuvas foi inesperado, o volume de chuvas não pode ser previsto, quer dizer, não estamos preparados para eventualidade. Será que fazemos o dia a dia também corretamente? Quer dizer, está faltando alguma coisa, professor. O que poderia ter sido feito para evitar esse tipo de problema, que se repete todos os anos? Quem sabe reduzir os impactos à população? Um primeiro item que merece destaque é que desde 2017 houve uma redução das verbas para combate de enchentes na cidade de São Paulo. E também em 2017 houve uma redução do repasse de verbas do governo federal para os municípios combaterem as enchentes. E nessa mesma época, né, no final de 2017, nós comentamos isso aqui na coluna. Então esse é um assunto que já dura, né, desde aí há quase 2 anos. E também essa redução, ela tem um aspecto muito importante, porque no ano passado, em São Paulo, segundo o levantamento do Jornal Estado de São Paulo, houve uma redução de 21% nas verbas para combate às enchentes. E essa redução ela tem um significado especial quando a gente considera que o prognóstico climático, já em agosto do ano passado, indicava que nós teríamos um verão mais chuvoso. Então é um contrassenso, porque de um lado você tem um prognóstico já indicando que vai chover mais, nós vamos ter um verão mais chuvoso, e do outro nós temos uma redução das verbas destinadas a combate da enchente dentro do município, além desse problema do repasse do governo federal. Então, a impressão que eu tenho é que o gestor público não está acostumado a analisar os prognósticos climáticos, né, para saber se vai chover mais, chover menos e o que deve ser feito. E com o prognóstico de um verão mais chuvoso, seria possível intensificar a limpeza de bueiros e galerias de águas pluviais, desassoreamento e limpeza aí de córregos, e alertar a população sobre essa situação. Mas parece que a Prefeitura e o Estado, né, como eu disse, não utilizam esses prognósticos em seu planejamento, e essas seriam medidas emergenciais, ou seja, promover a manutenção, né, de galerias de água pluvial, bueiros, limpezas de córregos, alertar a população, enfim, tentar fazer o que era possível dentro desses 6 meses. Quer dizer, isso é o dia a dia, isso é o básico. Exatamente. Mas há também medidas de médio e longo prazo, né? Então, por exemplo, utilizando o instrumento do chamado IPTU verde, né, com descontos no IPTU, poderia ser adotado, por exemplo, por residências, as calçadas permeáveis. Então você dá um incentivo para o imóvel que utiliza uma calçada permeável, o que facilita com que a água da chuva penetre no solo, ao invés de ela caminhar diretamente para as galerias de água pluvial, para os córregos. Porque um problema que nós temos nas grandes cidades é a alta impermeabilização, né, devido ao asfalto, ao cimento nas calçadas. Então a água da chuva ela não tem condições de penetrar facilmente no solo, e o único caminho que resta é seguir aí para as galerias de água pluvial, para os rios, sobrecarregando toda essa estrutura, né? Então esse tipo de incentivo, né, do IPTU verde, inclusive ele está previsto em São Paulo, só que ele não é regulamentado, ele não é adotado. Se a gente incentivasse isso, ao longo do tempo a gente poderia ter uma área permeável muito maior do que a gente tem hoje.
Outro incentivo que poderia ser dado é em relação à captação da água de chuva para usos não nobres. Então, vou captar água de chuva, por exemplo, para fazer a limpeza de piso, né, lavagem de áreas onde não é necessário o uso de uma água tratada para consumo humano. Você pode usar uma água de chuva para fazer determinado serviço de limpeza. E aí cumpre duas funções, porque você vai tirar a sobrecarga dos mananciais, quer dizer, você vai reservar essa água tratada pela Sabesp para o consumo humano, né, para o preparo de alimentos e tal, e também você presta um outro serviço ao reter a água da chuva, evitando que pelo menos parte dessa água se encaminhe diretamente aí para as galerias de água pluvial. Então você dá um alívio no sistema de drenagem da cidade. Uma outra solução que é muito parecida com essa é a construção de caixas de retenção nos imóveis, aonde você seria uma espécie de micro piscinão, tentando um explicar. Piscinão individual. Um piscinão individual, aonde o imóvel ele retém a água da chuva durante um certo tempo e vai liberando isso paulatinamente. Tudo isso poderia ser abrangido, ou ser incentivado pelo uso, né, do IPTU verde, aí, desse instrumento, onde o imóvel receberia um desconto por prestar esse serviço para a prefeitura. Tá? Então, há soluções que podem ser adotadas, o problema é que elas são consideradas, em geral, apenas na época das enchentes. Muitas dessas propostas acabam caindo no esquecimento assim que as chuvas vão embora. E em que pese, né, a justificativa plausível de que houve uma chuva excessiva, se você tem esse tipo de medida já disponível, né, você reduz o impacto das chuvas. Uma coisa muito importante, antes que eu me esqueça, é melhorar o sistema de alerta. Hoje a Defesa Civil, ela manda alertas por SMS, eu recebo esses alertas regularmente, mas ela informa de uma maneira muito genérica, ó, está chovendo em tal município, em tal região, chuva intensa. O ideal seria circunscrever melhor esses alertas, falando assim, olha, tal avenida está com risco de alagamento, enfim, porque quando a gente se cadastra para receber esse informe, você diz qual o seu CEP de interesse. Então, ela poderia informar, falar assim, olha, por exemplo, Avenida Aricanduva com risco de alagamento, Avenida Ricardo Jafé com risco de alagamento. Então, isso facilitaria o planejamento das pessoas, evitando que as pessoas sofressem aí as consequências da enchente, ou ficassem ilhadas, como aconteceu aí, situações de mais de 12 horas, pessoa presa dentro de um carro, porque não conseguia retirar o carro ali numa área que estava alagada. Né? Ou seja, esse trabalho também pode e deve ser melhorado, ser aperfeiçoado, apesar de já existir. Né? Sem dúvida. Porque se a gente vai ter que conviver com esse risco, ao que tudo indica, maior ou menor, então é um trabalho permanente. Há um dado importante, porque o volume anual de chuvas na cidade de São Paulo, ele vem aumentando, segundo dados do IAG. Fiz um levantamento de 1933 até 2017, há um aumento visível, né, do volume de chuva. Do volume anual de chuvas, em que pese aí eventuais anos de estiagem, mas na média você tem um aumento. E de 2000 para cá, os episódios de chuvas intensas têm aumentado, eles têm sido mais frequentes do que no século passado. Então, é uma situação com a qual as prefeituras têm que trabalhar. Isso tem que ser incluído nas políticas públicas e ser implementado de fato. Ou seja, nós temos uma mudança climática na região metropolitana de São Paulo que tem que ser considerada pelos municípios. Não dá para continuar fazendo tudo sempre do mesmo jeito. Exatamente. As consequências a gente viu. Professor Pedro Luiz Cortes, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, do IEE, do Projeto Temático FAPESP, Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista, do canal do YouTube O Ambiente é Nosso Meio. Lá você pode conferir, se você pegou aí no meio do caminho o nosso bate-papo, está na íntegra, publicado também, além da publicação no nosso portal. Obrigada, professor, mais uma vez pelos esclarecimentos e até a próxima semana. Eu que agradeço, um bom dia a todos.